Bom, pessoal, vamos começar aqui um novo bloco de resolução de questões e agora eu vou olhar para algumas questões das principais universidades, dos principais vestibulares aqui das universidades paulistas, né? Começo com essa aqui, que é uma questão do vestibular da Unicamp de 2023, e aí a gente tem nessa questão aqui uma gravura, né, uma imagem que começa e como nós fizemos lá, né, indiquei lá quando estávamos resolvendo as questões do Enem, eu sempre indico que a gente dê uma olhadinha aqui, ó, né, na legenda da imagem. Então, se a gente vai olhar aqui, a gente vê, ó, Vespúcio descobre a América, uma gravura de Jan van der Straat, não tenho ideia se assim se fala o nome dele, cerca de 1540. Então, nós temos uma gravura, já sabemos que está representado nela a América e o navegador Américo Vespúcio. Bom, o navegador é o mais fácil da gente encontrar, ele está aqui, né, todo vestido, com alguns instrumentos de navegação na sua mão, com a bandeira. E onde está a América? A América está representada aqui pela indígena que estava na sua rede, a indígena que é assim, está assustada com a chegada desse navegador. Então, aqui a gente já consegue ver uma forma de representação tanto da América quanto do Vespúcio, só de ler ali a legenda. Mas a questão também trazia um texto, vamos olhar para ele aqui, ó. As gravuras eram um importante e significativo meio de comunicação nas sociedades europeias. Os ecos do Novo Mundo chegaram à Europa rapidamente pelas mãos daqueles que nunca tinham pisado no continente recém-descoberto. Então, ele está falando para a gente que muitas vezes as pessoas que fizeram esse tipo de gravura, elas nunca estiveram na América. Né? Então, elas estão pintando a partir do que elas ouviram, dos relatos que elas tiveram, mas elas efetivamente nunca estiveram aqui na América. E a gente consegue perceber um pouco isso quando a gente olha aqui para a paisagem dessa gravura. Né? Tem alguns animais bastante estranhos que não teriam relação nenhuma com a América, né? A própria flora mesmo, ela parece. As árvores são muito parecidas com aquelas que a gente teria na Europa, são muito comuns, mas a gente não tem nada que poderia se dizer típico da América, que demarcaria isso aqui como um território americano. Bom, vamos ler qual é o enunciado da questão, né? Ele pede: a partir da leitura da imagem do texto acima, que versam ambos sobre a construção visual em gravuras da América no início da Era Moderna, é correto afirmar que, bom, ele disse para gente, no comando da questão, que a gravura ela está falando sobre a construção visual, a forma que você estava construindo o imaginário das pessoas sobre a América, o que as pessoas iam ver e imaginar sobre a América ali no início da Idade Moderna, tá? Na alternativa A, ele fala: a gravura traz elementos greco-romanos para representar a descoberta do Novo Mundo. Nela, o continente foi simbolizado pela paisagem típica da América e pela presença de Américo Vespúcio. Bom, a presença do Américo Vespúcio nós já vimos, está correta. Mas a gente não consegue, olhando para a imagem, enxergar nada que representaria um caráter greco-romano ou mesmo, como a gente já tinha falado antes, pensar que isso aqui é uma paisagem típica da América, né? Então, essa alternativa, ela não traz nada que mostre para a gente que ela está interpretando de forma correta a gravura, que é o que o enunciado pediu para a gente. Vamos olhar a letra B. O código visual da gravura, produzido em um contexto medieval, traz o encontro de Américo Vespúcio com as terras americanas, representado pelos artefatos europeus, como, por exemplo, a rede. Bom, o primeiro problema ali dessa alternativa é quando ele fala para a gente que ela é produzida em um contexto medieval. Não, ela é de 1540. Já estamos falando aí da Era Moderna. Ainda que em história decorar a data não seja algo importante, é importante a gente ter aquela noção de cronologia, né? Da gente saber mais ou menos quando aconteceram as coisas. Mas mesmo que a gente não soubesse isso, bom, gente, a rede, ela é um elemento tipicamente indígena, faz parte da cultura indígena. Então, dizer que a rede, né, é um artefato europeu aqui torna a alternativa completamente errada. Então, vamos para a alternativa C. A gravura alude ao encontro entre Américo Vespúcio e a América, representados na imagem
pelo navegador e pela indígena nua. Essa representação resultava dos relatos escritos sobre o Novo Mundo e da tradição imagética europeia. Bom, a gente leu aqui embaixo, né, a legenda da imagem, e com isso a gente já conseguiu deduzir que se tratava do Américo Vespúcio e se tratava da representação do continente americano. E o texto, ele já falou para a gente que essas gravuras, elas foram feitas pelas mãos daqueles aqui, ó, que nunca tinham pisado no continente recém-descoberto. Ou seja, elas foram feitas por pessoas que ouviram relatos, né, por pessoas que estão ali conversando com quem esteve na América, ou mesmo com quem ouviu um relato e está contando, recontando essa história com o que ele entendeu, com o que ele imaginou. Então, a alternativa C, ela não só ajuda a gente a interpretar a imagem, como sim, ela traz a informação que está explícita no texto para a gente. Então, a alternativa correta. Bom, claro, a gente tem que olhar a alternativa D para a gente ter certeza do que está fazendo. A gravura usa elementos visuais da cultura europeia para apresentar a Europa como detentora da civilidade e a América indígena, grotesca, armada e opositora aos domínios europeus. Bom, não dá para a gente olhar para essa indígena e pensar que ela está aqui armada, né? Que ela está se opondo claramente. Ela parece muito mais assustada do que qualquer coisa. Então, com isso, a gente confirma que a alternativa C é a alternativa correta nessa questão. Bom, agora a gente vai aqui olhar uma questão da prova da Unesp de 2022. Então, vamos lá ler primeiro o enunciado da questão. Depois do estabelecimento do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1499, a coroa portuguesa logo preparou nova expedição, tendo como base as informações recolhidas pelo navegante. E essa era mesmo a melhor saída para o pequenino reino português, que ficava justamente na boca do Atlântico. Então, aqui a gente tem um texto, né, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling, um pequeno trecho, onde eles estão falando realmente a melhor saída para Portugal eram as navegações. Vamos ver o que a Unesp coloca para a gente como comando dessa questão. Além do motivo apresentado no excerto, né, o fato de Portugal estar. Qual que é o motivo que ele apresenta no excerto? O fato de que Portugal ficava aqui, ó, na boca do Atlântico. Portugal está de cara para o Atlântico, então a navegação é algo que é muito óbvio para esse estado dentro da Europa. Contribuíram para que Portugal se lançasse à expansão marítima. Então, o comando da questão pede para que a gente procure outros fatores que fizeram com que o reino de Portugal, especificamente, quisesse ali buscar, navegar, encontrar novos territórios, novos lugares para comércio. Vamos lá. O interesse por colonizar o litoral africano e a disposição militar para a reconquista ibérica. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, com essa ideia aqui de colonizar o litoral africano. Existia por Portugal a ideia de criar feitorias no litoral africano. No entanto, essa ideia de colonização, ela ainda não vai aparecer, né? A colonização da África, ela vai começar muito mais tardiamente. Um outro problema nessa questão é falar da disposição militar para a reconquista ibérica. Neste momento em que Portugal está navegando, 1499, a Guerra de Reconquista já acabou. Ela termina em 92, o mesmo ano em que o Colombo chegou na América. Então não existe mais, não é necessário, né, uma disposição para reconquistar a Península Ibérica, uma vez que ela já está feita, essa reconquista já está feita. Vamos então para a alternativa B. A aliança política e comercial com a coroa de Castela e a posição geográfica do país. A posição geográfica do país, de alguma forma, ela está aqui expressa no texto, né? Ficava justamente na boca do Atlântico. Isso favoreceu, sem sombra de dúvida, as navegações portuguesas. Agora, dizer que havia uma aliança com a coroa de Castela, quem é a coroa de Castela? É a coroa espanhola. Não, não havia uma aliança entre Portugal e Espanha, havia uma rivalidade. Eles estão buscando e sendo rivais, né, fazendo ali as suas navegações.
Vamos para a alternativa C. A busca pelas especiarias da América e o desenvolvimento de uma indústria bélica. Bom, uma indústria bélica não é exatamente o que nós diríamos ali que está acontecendo no final do século XV e início do século XVI. Eles estão buscando, sem sombra de dúvida, né? Eles têm armas, eles têm alguma capacidade, mas não existe um desenvolvimento de uma indústria bélica. Outro problema dessa questão é falar que eles estão buscando especiarias da América. É 1499. Portugal está navegando em direção à Ásia. É de lá, das Índias, que vêm as especiarias. Não é da região da América. Inclusive, Portugal ainda não tem ideia de que aquele território em que chegaram os espanhóis, né, 7 anos antes, se tratava justamente da América. Na alternativa D, o desenvolvimento de instrumentos náuticos e articulação entre interesses comerciais e religiosos. Sim, o renascimento cultural trouxe para a gente o desenvolvimento desses instrumentos de navegação, instrumentos náuticos como o astrolábio, a bússola, a própria caravela. Além disso, nós temos os interesses comerciais, né? Interesses de encontrar as especiarias, de encontrar mercadorias e com isso conseguir ampliar o comércio português, mas sim, também existem os interesses religiosos, conquistar novos fiéis, favorecer a Igreja Católica. Então, a alternativa D, ela traz para a gente elementos que estão, sim, presentes, que ajudaram Portugal, né, a se lançar à expansão marítima. Vamos olhar a alternativa E para a gente não ter problema. A precoce unificação política e a necessidade de insumos para a nascente indústria têxtil. Houve, e isso é um fator correto para a expansão portuguesa, o fato de que Portugal teve uma unificação política bastante rápida em relação a outros países europeus. Contudo, gente, indústria têxtil é algo que vai se desenvolver com mais força na Europa lá no século XVIII. Não tem nenhuma relação efetiva com o que a gente está falando aqui de grandes navegações. Pessoal, agora vamos aí para a análise de uma questão da FUVEST 2020. A representação cartográfica, aqui de novo, né, estamos falando de mapas. A representação cartográfica a seguir refere-se à viagem de circunnavegação. Viagem de circunnavegação é aquela viagem que dá a volta na Terra, iniciada em Sanlúcar de Barrameda, na Andaluzia, na Espanha, em 20 de setembro de 1519, e comandada pelo português Fernão de Magalhães, a serviço da monarquia da Espanha. Ué, não tem nada errado nesse texto, ele era português, navegou pela Espanha. Os navegadores, eles faziam as viagens conforme eles eram contratados, né? Então, ele fez a viagem a serviço da monarquia espanhola, mas o Fernão de Magalhães era um navegador português. A despeito da repercussão da viagem para o desenvolvimento dos conhecimentos náuticos e para a exploração do Oceano Pacífico, Batista Agnesi foi um dos poucos cartógrafos a registrar a empreitada de Magalhães. E aí ele traz para a gente a imagem de como foi registrado ali por aquele cartógrafo, né, o Batista Agnesi, não sei se é assim se fala o nome dele. Em 1545, ele teria feito essa representação aí mostrando a viagem de circunnavegação, então saindo aqui da Espanha, dando a volta no continente americano, passando aqui pelo Oceano Pacífico, retornando pela Ásia, contornando aqui pelo sul da África e finalmente voltando à Espanha. E ele pede para a gente olhar justamente para essa representação cartográfica para a gente considerar aqui as alternativas. Então vamos lá. Essa representação, esse mapa, revelava a permanência das técnicas e sentidos simbólicos da cosmografia medieval, que orientam os navegadores ibéricos na época da expansão ultramarina. Se a gente lembrar bem, a cosmografia medieval, ela não propunha, no geral, essa ideia de que era possível fazer uma viagem de circunnavegação. Então, isso não é o que está mais comum, pelo menos nos sentidos, na época medieval. Tá? Alternativa B.
estavam vinculadas aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro da viagem de Fernão de Magalhães com a perspectiva de terra plana ainda presente entre os letrados cristãos. Bom, gente, não tem como conciliar o que fez o Fernão de Magalhães e a ideia, a perspectiva de uma terra plana, porque o que ele fez foi justamente uma viagem de circunnavegação, né? Uma viagem circular, provando que a Terra era redonda. Então, não há possibilidade da gente conciliar. Se a pessoa ela pretendia retratar a viagem do Fernão de Magalhães, não havia jeito dela conseguir, ao mesmo tempo, conciliar com as ideias de terra plana. Vamos para a alternativa C. Estava baseada nos relatos dos navegadores, no acúmulo de conhecimentos acerca das rotas marítimas e em estimativas de distâncias a partir de cálculos matemáticos e da planificação do globo terrestre. Aqui a gente só tem que tomar cuidado, tá? Planificação do globo terrestre não é você deixar e afirmar que a Terra é plana, é você fazer esse mapa aqui, ó, em 2D. Né? A Terra pode ser redonda, mas quando você vai representá-la, você acaba tendo que representar ela em duas dimensões, e isso, de alguma forma, faz com que a gente tenha que dar um jeito de mostrar essa circunferência da Terra, utilizando os cálculos que se tinha na época. Essa alternativa, ela é muito boa, porque ela vai falar dos relatos dos navegadores, e sim, a gente considera aí o que fala o Fernão de Magalhães para fazer, ele, na verdade, falece antes de voltar à Espanha, mas ele deixa em seus diários, e a gente tem o segundo em comando, né, que termina a viagem, que é o Sebastião Elcano. A gente tem o acúmulo no conhecimento dessas rotas marítimas, então, essa rota aqui de dar a volta no continente africano para chegar aqui na Ásia, ela já era um pouco mais conhecida, ainda que a gente possa ver que o continente africano não está bem representado dentro do mapa, tá? Existem as estimativas de distâncias. Então, chama atenção aqui, por exemplo, que ele faz relativamente perto, ilhas que estão aqui na região asiática, elas aparecem de uma forma até mais aproximada da América, né? Uma América que também não está bem representada em seu tamanho, como a gente conhece hoje, mas para os conhecimentos da época era o que eles tinham. Então, me parece que essa alternativa C é uma ótima alternativa, porque ela mostra tudo o que está dentro do mapa e levando em consideração aquilo que era compatível com a Idade Moderna. Mas vamos olhar as outras para a gente ter certeza. Apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento de Fernão de Magalhães e Cristóvão Colombo, e em desacordo com as perspectivas cristãs. Bom, Cristóvão Colombo nem sabia que existia o Oceano Pacífico, né? A navegação dele foi aqui, foi no Atlântico. Além do mais, a gente não pode afirmar que existem as reais dimensões desse oceano. De novo, eu já citei as ilhas aqui na Ásia, né, elas parecem muito mais próximas da América do que a gente tende a ver nos mapas representados hoje. E a alternativa E estava assentada nos conhecimentos e detalhamentos geográficos bíblicos e nas formulações cosmológicas de Ptolomeu, fundamentais para o sucesso da viagem de Fernão de Magalhães. Bom, a gente não pode falar, não tem nenhum conhecimento bíblico que faça a gente entender a presença da América ou falar de circunnavegação. Então, a alternativa E, ela também é uma alternativa errada. Logo, a gente pode manter aí a alternativa C como a nossa melhor alternativa. Bom, pessoal, vamos aí para a nossa última questão desse bloco aí que a gente fez de questões sobre expansão marítima comercial. E aqui eu trouxe uma questão bastante recente, é uma questão do último vestibular da Unicamp de 2024, e trouxe uma questão de segunda fase, para a gente também entender o que é importante quando a gente trata de uma questão que ela é dissertativa, né? São esse tipo de questão que aparece ali nas estaduais paulistas. Vamos lá. A extraordinária história de Catalina de Euraso é bem conhecida. Quando jovem, escapou do convento para buscar aventuras no Novo Mundo. Para poder realizar suas façanhas, se vestiu e viveu como um homem por quase 20 anos, adotando o nome de Erauso. Erauso era um soldado sanguinário e conquistador, lutava contra os indígenas araucanos. Por seus feitos, conseguiu o título de alferes.
quando, por fim, sua identidade primeira foi descoberta, recebeu do rei Filipe IV, por seu heroísmo, uma pensão alimentar e do Papa Urbano VIII uma dispensa e uma permissão para se vestir de homem pelo resto de sua vida. Então, está contando para gente a história de alguém que não é muito comum a gente enxergar na Idade Moderna, né? É essa mulher que ela foge de um convento, ela escapa de um convento, então aqui a gente já tem uma questão. Mais do que isso, ela se veste como homem, ela vive como um homem, e isso não vai ser visto como um problema quando ela é descoberta pelas conquistas que ela teve, por tudo que ela fez, ela vai ser permitido a ela que continue se vestindo e vivendo como um homem, e além disso, ela vai ser reconhecida pelo seu heroísmo. Vamos para o comando das questões. O comando das questões é fundamental quando se trata de questão dissertativa. Por quê? A gente precisa saber exatamente o que ele está perguntando para saber o que a gente responde. Então, entender a pergunta numa questão dissertativa, ela é um papel fundamental que a gente tem que fazer. Vamos lá, aqui na letra A. Com base em seus conhecimentos sobre o mundo moderno europeu e as instituições citadas no texto, explique por que a autora classifica a história de Catalina de Euraso como extraordinária. Essa é a nossa palavrinha-chave. A gente tem que explicar por que para a autora essa história ela pode ser considerada uma história extraordinária, tá? Eu vou pedir desculpa aqui se às vezes eu estiver olhando um pouquinho para baixo, mas eu vou montando aqui a resposta com vocês, né? A gente voltar no texto, ela vai mostrando que num ambiente em que essas coisas não eram muito comuns, ainda que a gente não tenha ali no século XVI a ideia de um binarismo de gênero supermarcado, bom, uma mulher, ela conseguir escapar do convento, ela se vestir de homem, ela se tornar um soldado, decididamente isso não era a história mais comum que a gente tinha. Então, como que a gente pode explicar isso? Como que a gente pode mostrar que é esse o fator que faz a autora considerar essa história tão extraordinária? Então, a gente pode dizer que em um ambiente, né, que era majoritariamente masculino, que é o ambiente das conquistas, o ambiente do novo mundo, né, que vai ali valorizar um protagonismo, vamos colocar assim, masculino, um protagonismo dos homens, tá? A história da Catalina é diferente de tudo, porque a gente está tratando de uma mulher, importante dizer isso, né? Pelo menos ali ela é vista, que foge do convento e, portanto, aqui podemos dizer que ela foge do poder da igreja, né? E se dedica a atividades consideradas masculinas, podemos dizer, no caso, um exemplo que a gente pode dar e que está no texto, a conquista, né? Ela é um soldado e que recebe, né? Que é aceita pela igreja, né? Ele fala, a autora fala para a gente no texto que o Papa aceitou isso e também pela monarquia. Quer dizer, a história dela é extraordinária porque, para além de viver dessa forma, ela encontrou respaldo para tudo isso. E isso faz, sem sombra de dúvida, muita diferença. Bom, a questão, a letra A, ela pedia para a gente fazer uma articulação entre o que a gente conhece um pouco da Idade Moderna, né? Então, aí eu vou saber ali que esse ambiente era masculino, que era um ambiente que pega um protagonismo dos homens, com o texto, com as informações que o enunciado deu para a gente. Então, ela é uma questão simples. Ela é uma questão com um único comando, né? O comando é simples, é o comando de explicação que nós temos. E nesse comando a gente tem que articular conhecimentos do que era o período com informações que o texto traz para a gente. Vamos olhar a letra B dessa questão. O chamado Novo Mundo trouxe mudanças práticas e simbólicas para a vida no Atlântico.
até aqui nos deu uma informação, mas nada além disso. Nesse contexto, ou seja, nesse contexto ali do novo mundo, dessas mudanças, de novo, olha o nosso comando aqui, explique. Então, explique duas funções das monarquias europeias e o papel desenvolvido pela Igreja na expansão marítima europeia moderna. Desculpa. Explicar é diferente de citar. Quando eu vou explicar, eu preciso ir além, né? Eu não estou simplesmente jogando uma informação. Se ele pedisse para citar, a gente poderia só escrever a informação e sair. Mas não, ele quer duas funções também, é importante a gente ficar atento ao que ele está pedindo, né? Para explicar duas funções em relação às monarquias e o papel. Então, uma função ali, né? O papel desenvolvido pela igreja. Então, a gente tem aqui três coisas diferentes que nós precisamos citar dentro, nós precisamos, desculpa, explicar dentro dessa questão. Em relação às monarquias, sempre que você for fazer, pensa que você tem que fazer uma resposta que fique o mais clara possível para quem vai ser o corretor. Esse corretor não te conhece, ele não sabe quem você é, ele não sabe de que escola você veio, ele não sabe como você fez o ensino médio. A única informação que ele tem naquele momento é a sua resposta escrita. Então, o único acesso que ele tem é o que está ali no seu texto. Tente fazer sempre o texto mais coerente, mais claro, para que ele realmente possa entender o que você quis dizer nas suas respostas, né? Então, como ele pediu duas funções das monarquias, comece falando que você está dizendo em relação às monarquias europeias. Bom, aqui eu já falei, olha, vou ali nas duas funções que você me pediu das monarquias. E aí, se for melhor para você, não há problema que você faça isso, por exemplo, em tópicos. Posso fazer em texto? Pode, sem nenhum problema. Mas seria interessante, né? Se a gente quiser deixar claro, vamos fazer isso em tópico, porque daí vai ficar mais óbvio para ele as diferenças entre as funções, que você realmente citou duas delas, que você explicou duas delas, né? Uma das funções que as monarquias europeias vão ter, as monarquias elas foram responsáveis por financiar, né, a expansão marítima. Gente, mas se eu parar aqui, ó, eu apenas citei, eu não expliquei o contexto. Então, se eu falo que ela foi responsável por financiar a expansão marítima, eu preciso explicar como isso acontecia, tá? Então, a gente tem o rei utilizando dos impostos para organizar as expedições, contratar os navegadores e financiar os equipamentos necessários. Então, aqui eu expliquei uma função, uma das monarquias europeias. Bom, posso citar posso não, né? Preciso explicar uma segunda função que as monarquias europeias vão ter em relação às mudanças que acontecem ali durante as grandes navegações. Posso citar como uma segunda, aqui ainda citando, né? A aplicação de práticas mercantilistas. O sistema mercantilista, ele é o sistema econômico, a forma de organização econômica que nós tínhamos naquele momento dentro do mundo europeu. E que vai passar, e aí nós vamos explicando, opa, olha, escrevi mercantilistas errado aqui, né? Que passou a ser utilizadas para definir a economia das colônias e sua relação com as metrópoles.
esse sistema econômico ele é fundamental, né, para criar a forma como colônia e metrópole vão se relacionar ao longo da Idade Moderna. Então, quem vai aplicar essas práticas mercantilistas é a monarquia, o Estado. O mercantilismo é um sistema econômico de muita intervenção estatal. E aí, bom, a gente terminou a resposta? Não, ele ainda pediu o papel desenvolvido pela igreja. Bom, a igreja católica, né? Este é o caso que nós temos aqui, no caso de Portugal, um dos papéis que ela teve, que é um papel fundamental no Novo Mundo, foi o papel de catequização. Nós vamos falar isso melhor aí daqui a pouquinho nas aulas posteriores, que a gente vai olhar melhor o sistema colonial da América, mas esse papel de catequização dos indígenas da América, que não foi feito só aqui em Portugal não, né, gente? Desculpa, só nas colônias portuguesas, mas foi feito também nas colônias espanholas. Ele é fundamental porque ele contribuiu justamente para a dominação desses povos e, consequentemente, dos territórios da América. Então, o papel da igreja nesse ponto, ele foi realmente um papel fundamental para que a expansão e a colonização acontecesse. Bom, espero aí que tenha ajudado vocês, que vocês consigam aprender um pouco mais, tirar suas dúvidas de como ir fazendo as questões. E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, tanto pelo e-mail que está instituído aí para vocês na apresentação do curso, como também podem mandar mensagem aqui direto pelo Moodle, pelo programa que nós estamos nos comunicando. Um abraço a todos!